Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Mateus, faço parte da Igreja Batista Filadélfia aqui em Caruaru. E irmãos, eu tinha pedido uma palavra ao Senhor e eu tinha até preparado outro tipo de assunto, mas no decorrer do dia, Deus, Ele me inspirou a falar sobre um assunto que tem, infelizmente, contaminado a mente de muitos, que é justamente sobre o amor ao dinheiro. A ênfase gigantesca sobre posses, sobre poder financeiro, poder aquisitivo. Para isso, o Espírito Santo me lembrou de uma passagem onde o próprio Jesus condena esse tipo de coisa, em João, capítulo 6, verso 27, que diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Irmãos, temos que entender o seguinte: eu já falei algumas vezes aqui no canal que Deus, Ele cuida dos seus filhos, mas Ele nunca prometeu uma vida cheia de abundância, cheia de excessos, como muitos pregam por aí. Sabe, irmãos, o meu pai, ele falou algo interessante e é verdade. Infelizmente, os cristãos hoje estão acomodados. Eles estão com ideias adulteradas, pervertidas nas mentes, por falta de leitura bíblica. Eles colocaram na cabeça e reproduzem ideias que chegaram aqui no Brasil nos anos 80, anos 70 por ali, por homens como Mike Murdock, por homens como Benny Hinn, falsos profetas que pregam que a vida cristã deve ser marcada por alto poder aquisitivo. Eu não vejo isso quando eu leio as Escrituras. Quando eu olho para Jesus, eu vejo um homem com calos nas mãos, experimentado nos trabalhos e, como ele mesmo disse, um homem que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Quando eu olho para Paulo, um homem que sofreu pelo Evangelho, um homem que sofreu pela causa de Cristo, que foi açoitado, sofreu, viveu mais em cadeias do que nas ruas, eu não vejo esses excessos na vida de Paulo. Não vejo esses excessos na vida dos apóstolos. Não vejo esses excessos na vida dos profetas. Será que eles não eram cristãos? O problema não é isso. Eles simplesmente seguiam o verdadeiro evangelho. E os irmãos têm muita maturidade para saber: se eu trabalhar, suar, ralar, eu posso conseguir? Posso. Mas Deus não dá de bombejada a ninguém. Você não vai se converter e as coisas vão cair do céu. A vida cristã não é marcada por dinheiro, a vida cristã não é marcada por posses, por carros, por prédios, por poderes aquisitivos. A vida cristã, verdadeiramente dedicada ao Senhor, ela é marcada pela presença do Espírito Santo na vida do cristão, independente da sua situação financeira, conjugal, sentimental, emocional. Não importa, ele continua sendo cristão. O livro de Mateus, ele vai falar com o jovem rico. O jovem rico, os irmãos sabem muito bem a história, chega nele e diz: mestre, como eu posso obter a vida eterna? E ali Jesus começa a citar os mandamentos para ele, e ele, no seu orgulho, ele diz que desde cedo guarda os mandamentos. E ali ele disse: então te falta uma coisa só. Deus testou o seu coração. Pegue a sua riqueza, reparta entre os pobres, venda tudo e divida com os necessitados, aqueles que precisam. E ali os irmãos sabem que o jovem rico, ele saiu de cabeça baixa, triste, frustrado, porque o seu coração estava nas riquezas.
E algo muito interessante que Jesus diz ali, ele diz, olha, que a vida de vocês esteja livre da avareza. Cuidado com a avareza. A palavra avareza, no texto em que Jesus fala isso, no grego é pleonexia, que significa livres do desejo de possuir mais. Cuidado com o desejo de possuir mais. Cristãos que se dizem ser cristãos, mas quando pegam no microfone em cima do púlpito, só sabem falar de dinheiro. Cristãos que se dizem seguidores de Cristo, mas na verdade, o que me dá medo é que quando eles têm oportunidade, quando eles abrem a boca para falar, parecem mais seguidores de Mamon do que do próprio Deus. Não. Não tem como servir a dois senhores. Você pode me perguntar, Mateus, eu sendo cristão, eu tenho que ser pobre? Não. Nós trabalhamos, isso aí, olha irmão, isso é questão de lógica. Nós trabalhamos, nós nos esforçamos, estudamos para que possamos sustentar a nossa vida, sustentar a nossa casa, trazer o alimento. Mas a Bíblia inteira, ela fala, não olhe para cá, não olhe para essas coisas. Livre-se, desvencilhe-se dessas coisas temporárias. Paulo vai dizer as coisas visíveis. Olha, as coisas visíveis, elas são temporárias, elas passam, elas têm data de validade, mas as coisas invisíveis, essas aqui são eternas. Que sigamos o conselho do livro de Hebreus. Ele diz que os vossos costumes sejam sem avareza. Que o amor de vocês não seja ao dinheiro. Que vocês não olhem para Deus nem para a igreja como se ele fosse um banqueiro. Deus é Senhor e Salvador. Ele não é agiota. Deus, ele é o nosso Criador, aquele que nos deu a vida, o fôlego. Ele não é um homem que vai te dar dinheiro nem posse. Quer dinheiro e posse? Para trabalhar. Peça capacidade a Deus e você vai conseguir. Amém? Que Deus abençoe. Comentem nos vídeos e fiquem na paz de Cristo. Ele pode nos sustentar. Ele nos dará a capacidade de alcançar aquilo que nós desejamos se estiver alinhado no propósito dele. Mas a sua vida não reflete ao que está nesta terra. Reflete ao que está nos céus.